Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Laura Magalhães, eu sou CEO da Sigamos. Para quem não conhece, a Sigamos é uma empresa que oferece consultoria ambiental, formação e orientação acadêmica, capacitação e é uma sigla, né, de soluções inovadoras de gestão, aprendizagem e métodos organizacionais para a sustentabilidade. Bem, nesse primeiro papo, eu estou muito feliz por ter, pela professora doutora Cláudia Costa, que não vamos ficar, né, estamos aqui num bate-papo, numa conversa, vou chamar de Claudinha ou não. Bem, vamos ver como sairá no decorrer do papo. E eu estou muito feliz pela professora Cláudia estar aqui conosco hoje, nesse primeiro episódio do que a Sigamos chamou de Sigamos em Debate, descomplicando a sustentabilidade. Mas o nosso papo de hoje ele tem a ver com o Dia Mundial do Consumidor. E aí vocês já verão no nosso papo por que essa data tem total relação com discussões a respeito da sustentabilidade, né? Mas eu estou aqui muito mais para ouvir do que para falar, e por isso eu peço que a professora Cláudia se apresente para vocês. Olá! Olá, Laurinha também, mas vamos ficar sem tanto diminutivo, porque é muita rasgação de seda, porque a gente se adora, né? Isso. Mas eu estou muito honrada, feliz por estar aqui batendo papo com você, porque realmente é um bate-papo num dia muito importante, que é o Dia Mundial do Consumidor, e uma data muito significativa, porque nós vivemos muitos avanços, mas temos alguns retrocessos, então conversar com você é um privilégio nesse dia especial. E eu sou professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, da Faculdade de Direito, da graduação em pós, membro de um instituto, o IECO, Instituto de Economia e Consumo, e venho atuando na minha área histórica de pesquisa, que é constitucional, mas constitucional voltada para a afirmação dos direitos humanos e, dentre os direitos humanos, especificamente direitos sociais, mais ainda direito consumidor, relacionado sempre ao direito ao meio ambiente. Mas eu queria que primeiro vocês, como é um bate-papo, não é uma entrevista, né? Você conte nosso primeiro encontro, que realmente tem tudo a ver com o nosso dia de hoje. Sim, é E verdade. dali para cá a gente vem desenvolvendo alguns trabalhos juntas, né? Isso, é verdade. É bom falar desse primeiro encontro, porque, primeiro, que a gente acredita que os encontros não são por acaso, né? Quando eles são para o bem, eles ficam. Como a gente já se conhece desde 2019, né, Cláudia? A gente se encontrou em Salamanca. Fomos fazer um curso na Universidade de Salamanca, aqui na Espanha, e o curso era sobre mediação. Foi um momento muito importante dentro dos nossos contextos profissionais e pessoais também, né? Porque, afinal de contas, a gente estava repensando uma série de questões internas, profissionais, para desenvolver, e, inclusive, a Sigamos, que à época era Sigamos no Caminho do Bem, já estava florescendo, né? E Cláudia também já veio agora falar que é membro do Instituto, ou seja, estamos sempre convergindo nós duas e outras pessoas, né, outros parceiros e parceiras nessa jornada, sempre somando para convergir para temas que atendam ao coletivo, para que a gente possa democratizar o conhecimento, para levar e descomplicar, como é o nome da série, né, e descomplicar assuntos tão complexos como é o consumo, a sustentabilidade, o direito em si, né, que também é a minha formação. Enfim, foi assim. E aí, desse encontro, numa semana intensa de curso de mediação em Salamanca, a gente está aqui em 2021, virtualmente, uma pena, mas estamos juntas, isso que importa, não é? Eu nunca viajei tanto para o mundo desde o começo da pandemia. Pois é. Porque, você vê, hoje eu estou aí na Espanha, você está aqui em São Paulo, né? Isso mesmo. Mas mudou muito a nossa vida. E, justamente por isso, eu acho que falar
dessa possibilidade de direitos, deveres, avanços, conquistas, né, no momento que nós ainda estamos vivendo e que aparentemente vamos levar um tempinho para sair dele, né, que é o momento da pandemia gerada pelo Covid-19, é mais significativo ainda, né? Se fosse outra ocasião, talvez a gente trabalharia de outra forma, divulgaria as informações de outra forma, mas hoje é assim que vai, né? É isso mesmo. E por falar em divulgação, só para já deixar registrado, pessoal, que nós vamos disponibilizar esse nosso encontro no IGTV, no Instagram, também no canal da Sigamos, no YouTube, e também vamos ter um podcast. É aí um desafio que a Sigamos lançou para si mesma e vamos lá. O importante é levar o conhecimento cada vez mais longe, atingindo cada vez mais pessoas, né? E vamos partir, Claudinha, para o nosso ponto-chave de hoje, né? Dia Mundial do Consumidor. Conta um pouquinho para a gente como é que surgiu isso, essa data, e como o direito do consumidor evoluiu ao longo do tempo. Bom, eu vou falar muito sucintamente, né? Que é um papo curto, mas há uma preocupação, sim, em defender direitos de uma coletividade, uma sociedade que consome em massa no século XX. E Kennedy propôs um dia, o presidente Kennedy norte-americano propôs esse dia para reforçar a defesa dos direitos do consumidor em 1962. Acabou sendo encampado pela ONU, né, declarado Dia Mundial do Consumidor em 1985, e de lá para cá a gente vem comemorando, né, no mundo todo, eu não sei se comemorar é bem a palavra, mas relembrar, né, os direitos de uma sociedade que consome hoje globalmente. Né? No Brasil, nós tivemos organizações pré-Constituição de 88, organizações de defesa dos direitos do consumidor, o próprio PROCON São Paulo dá origem, não era uma fundação ligada à Secretaria de Defesa da Justiça e Cidadania, mas organizações que já afirmavam direitos dos consumidores nacionalmente, inclusive, mas o polo, digamos assim, o nascimento, né, dos órgãos de defesa do consumidor tem uma relação estreita com a criação do PROCON São Paulo. E com a Constituição de 88, nós tivemos diretamente a obrigação não só de proteger o consumidor, elencado como cláusula pétrea no artigo 5º, mas também nas disposições transitórias da nossa Constituição, falando uma linguagem bem simples para todo mundo, uma obrigação do legislador elaborar uma lei específica de proteção e defesa do consumidor. E foi aí que nós tivemos a Lei 8.078 de 90, que é o conhecido como CDC, o Código de Defesa do Consumidor, e os avanços foram muitos de lá para cá. Com certeza, quem é que poderia imaginar, né, que, Laura, você é novinha, né? Obrigada. Mas assim, não tanto. Quem é que poderia imaginar que a gente ia ter obrigatoriamente um CDC, um Código de Defesa do Consumidor em cada estabelecimento, inclusive para que possa ser consultado, né? Então, que haja essa afirmação cotidiana dos direitos, que haja varas específicas, né, e delegacia do consumidor para denunciar, e o elenco de crimes, né? E muitas vezes, inclusive, os crimes contra os consumidores, eles se relacionam estreitamente com os crimes ambientais, né? É verdade. Então, a gente avançou muito em termos de afirmação de direitos, em termos de, conquistas inúmeras, né? Afirmação da responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores de produtos e serviços, isso já com a Constituição de 88, né? Que, pela ordem econômica. Mas essa evolução na proteção e afirmação cada vez maior desses direitos se dá na medida em que nós tenhamos o direito elementar, no meu entender, resguardado, que é o direito à informação.
né? Perfeito. Kennedy falava em, como é que era? Direito de ser ouvido, direito à segurança, direito à informação, que Uhum. são os básicos do consumidor. E eu continuo afirmando que o direito elementar, que salvaguarda não só os consumidores, mas os fornecedores também, é o Também, direito à informação. é verdade. Né? Muito bom, Cláudia. E aí, falando um pouquinho agora, me chamou a atenção a tua fala assim, nós comemoramos essa data, e depois você fez essa ressalva, não, a gente não comemora. E por que isso, Cláudia? Porque a afirmação dos nossos direitos, ela, na minha opinião, ela só é sempre uma comemoração no sentido de que nós conseguimos avançar, mas é uma Isso, luta constante. é É uma verdade. luta constante. E no momento que nós vivemos de pandemia, nós vemos retrocessos muito grandes, uma perda. Bom, já é uma nota característica do século XXI, uma perda progressiva dos direitos sociais. Sim, E entre os direitos sociais, os mais difusos são justamente consumo e direito ao consumo e direito ao meio ambiente. Então, perfeito. nesse momento de pandemia global, né, onde, quando a gente tem o consumo, sobretudo de medicamentos, de vacinas, Uhum, ou de novos instrumentos de trabalho, como é o que a gente está fazendo agora, tecnologia, exato. para que haja uma inclusão digital e para que a gente possa ter acesso aos demais direitos, como educação e Uhum, saúde, porque sim, até o atendimento médico pode ser feito por virtualmente. teleatendimento hoje. É, A gente vem perdendo esses direitos neste momento específico, por quê? Porque só alguns podem ter tem acesso, acesso. por exemplo, a isso que nós acabamos de falar. Vamos Sim, comemorar o Dia isso, Mundial é do verdade. Consumidor, né? Sim, e até porque, desculpa te interromper, Claudinha, porque quando você Não, fala em direitos sociais, a gente precisa pensar na base, no fundamento da República do Brasil, né, e de todos os países que têm o Estado Democrático de Direito, que é a dignidade humana. Então, quando a gente pensa em consumo, e aí eu queria caminhar um pouquinho não só para os direitos que a gente está falando aqui, sim, que a gente pode celebrar, mas sim, temos que ter um olhar crítico, né, para o cenário que a gente está vivendo hoje, e a partir desse olhar crítico, falar sobre os deveres, não é? Porque se a gente tem como fundamento da República a dignidade da pessoa humana, a gente está falando aí de direitos humanos, de princípios básicos, e por isso a gente precisa e ter o dever de analisar criticamente o que a gente consome, para saber se aquela empresa que fornece aquele produto cumpre, por exemplo, as normas trabalhistas, se o meio ambiente laboral ele é saudável, se há dignidade do trabalhador, dentre outras coisas, não é? exato, porque, como eu dizia, e por isso eu considero o direito à informação básico, não só para que você tenha uma informação correta nos rótulos da lata que você vai abrir para consumir Isso, alguma coisa, saber se o alimento vem de um transgênico ou não, que é uma batalha antiga essa, né? Mas sim, é que a informação ela é fundamental para que haja uma educação dos fornecedores e dos consumidores para uma nova forma de consumir também, principalmente exato. depois dessa crise que a gente viveu. Ou seja, saber qual a responsabilidade das empresas, dos fornecedores, né? E verificar que a sustentabilidade econômica, social e ambiental é transversal, Isso, né? perfeito, Cláudia. Em toda a cadeia de consumo e que a gente consome de forma global, né? Uhum, Veja, esse momento é muito evidente, né? Nosso consumo de alimentos, de vestuário, de energia, a questão da água, sim, que se tornou commodity em muitos países, né? O acesso à água. sim, É, é necessário que a gente repense, inclusive, a educação desse consumidor para que ele saiba consumir melhor, porque o nosso consumo vai tomar outros rumos, na minha opinião, depois que sim, nós passarmos, não este ano
de 2019 que acabou, nem 2020, porque eu acho que o momento vai se estender até o final de 2020, com certeza, pelo menos ao que tudo indica. E vivemos hoje uma crise de não poder consumir adequadamente um produto que é para a nossa proteção da saúde, que é a vacina, né? Então, a política do que consumir, distribuído por um ou outro serviço que está vinculado ao direito à saúde, também é uma questão, né? Sim. Então, a gente ainda vai levar bastante tempo e não pode mais parar, não pode deixar de parar para pensar em novas formas de consumir. Perfeito. E aí, quando a gente fala em novas formas de consumir, como você vem pontuando desde o início do nosso papo, isso está intrinsecamente ligado à sustentabilidade, ao meio ambiente. Porque a gente precisa mudar, eu gosto sempre de usar a expressão de virar a chave, né? Quem já me ouviu falar, é virar essa chave para uma sensibilização que precisa se transformar em consciência e ação. Porque, afinal de contas, eu gostei muito de uma professora, colega tua de trabalho, né, que eu conheci recentemente, a professora Ana Cláudia Cardia, postou esses dias no Facebook, no Instagram, perdão, que sustentabilidade não é coisa de hippie. Sustentabilidade é necessidade. Eu achei aquilo fantástico. Não é verdade? Eu tinha visto, você compartilhou comigo e estava estampado num muro grande, assim, essa frase, mais ou menos. Sustentabilidade não é coisa de hippie, da pessoa que é amiga da natureza, até porque sustentabilidade vem de sustentar, de estar em equilíbrio. E meio ambiente, claro, tem o lado do meio ambiente natural que é muito importante, mas tem todos os outros meios ambientes, que é tudo que nos cerca. Então, sustentabilidade é uma necessidade. E já existem indicadores assim que dão uma luz para nós, né, nesse cenário tão difícil de pandemia, de alguns estudos que mencionam que mais de 80% dos consumidores hoje já levam em consideração aspectos socioambientais na hora de comprar um produto. Que assim seja, e que seja cada vez mais. Não é, Cláudia? Mas aí eu acho que tem uma questão importante que a gente tem que pensar, principalmente nesse momento que se revelou tão evidente. Hoje, a nossa forma de consumir se voltou muito para o e-commerce, né? E, como a gente sabe, isso leva a uma outra questão, que é a inclusão digital, né? Verdade. Então, você saber escolher e a informação que você tem sobre o comportamento daquela empresa que coloca o produto no mercado, mas que você vai consumir, né, eletronicamente, a forma de armazenamento desses produtos, né, os canais de distribuição desses produtos, que tudo tem a ver com a sustentabilidade, com certeza, que não é coisa de hippie, ao contrário, né, diria eu, dos mais poderosos, inclusive economicamente, com padrão maior de possibilidade de consumo, né, por esse meio. Sim. E é muito difícil, né? É muito difícil você pensar num país como o nosso, que nem o acesso à água tem direito, né? Exatamente. É por isso que eu acho que a gente tem avanços, conquistas a celebrar hoje, tem. Mas, neste momento em particular, eu acho que a gente tem que dar uma parada. Aliás, eu acho que a parada tem que ser para repensar a economia, né? Isso. Mas a gente vai tentando contribuir com uma coisinha aqui, outra ali, né? Outra ali, é verdade. Porque essa parada, Cláudia, que você está dizendo, não é só a parada forçada do confinamento, da quarentena, ou que seja, que infelizmente no Brasil muita gente não cumpre, né? É uma parada para reflexão do que a gente do que a gente quer ter e ser para o futuro. E não é um futuro para depois, para os filhos, como fala do conceito de desenvolvimento sustentável. O futuro é agora. A gente está sendo impactado. Responsabilidade nesse momento e exercício da cidadania. Eu acho que são as palavras-chave. É isso. É isso, cidadania. E a cidadania não é só votar, né? Cidadania é ter o senso crítico do seu papel na sociedade.
Então, quando a gente fala em isso tudo, e aí por isso que a gente colocou como título, né, responsabilidade socioambiental, que a responsabilidade é de todos e todas nós. Muita gente pode Sim. transferir isso, mas isso fica a cargo dos governos, o governo que tem que garantir o acesso a... Sem dúvida, o governo tem que garantir o acesso à vacina, à informação, tem que regular, tem que controlar para que haja informação de qualidade, mas cabe a todos nós medir e controlar o mercado de certa maneira ao escolher o nosso produto, ao escolher o que a gente consome, que vai forçar os comerciantes, os produtores, as empresas a rever a sua forma de produzir também. Exigir mais informação. Claudinha, você já deve ter ouvido falar, tem um termo que está na moda hoje, tem muita gente falando, e que, inclusive, o nosso próximo papo vai ser com uma menina fantástica que se chama Beatriz, ela é estudante de Direito em São Paulo, e ela tem um perfil no Instagram que se chama Papo Eco, que fala só sobre gestão de resíduos. Ela é fantástica, a gente se conheceu e já batemos um papo. E não é riponga. Não! E não! E ela trouxe um tema essa semana, e eu queria mencioná-la até já para falar para quem nos está assistindo, né, que ela será a nossa próxima convidada. A Beatriz falou essa semana sobre um termo muito importante, que é o tal do greenwashing. Em tradução literal, é lavagem verde. Não tem muito sentido no primeiro olhar, mas significa a propaganda enganosa em termos ambientais, basicamente. Sim, E ela sim, trouxe é o exemplo de verdade. um pacote de batata frita que estava escrito Tem assim: muito. ecologicamente correto, não degradamos o meio ambiente. Mas como? Mas como? Os consumidores devem estar atentos e, ao consumir, temos a internet, isso é positivo. Buscar na internet que empresa é essa, por que ela está dizendo que ela é ecologicamente correta? Porque a própria sustentabilidade está muito de moda, mas o que nós precisamos saber, como os cidadãos que somos, é buscar essa informação adequada e que ela seja prestada também de forma adequada. E aí a oferta de informação é fundamental para que você, de fato, consiga se informar. Lembrando um país de contrastes absolutos em termos econômicos da nossa Sim, sociedade. Eu sim. gosto muito da ideia do professor Ismânio, né, nosso diretor da faculdade, que ele fala que o cumprimento pleno da cidadania é alcançar os objetivos do nosso Estado brasileiro elencados no artigo 3º da Constituição Federal. Né? Então, quando você pensa concomitantemente aqueles incisos, né, e pensar na construção de uma sociedade livre, justa e solidária, planejando o desenvolvimento e não crescimento nacional, tem que ser a partir da sustentabilidade, é claro, porque não pode ser um desenvolvimento, estou falando em termos ambientais, que destrua a Amazônia, né, como Sim. se podia fazer no passado, para que todos tenhamos minimamente essa igualdade jurídica, porque a igualdade material, como eu digo, nem na nave-mãe, né? Então, eu acho que é um fator importante o exercício da cidadania, porque aí o exercício da cidadania é um exercício responsável, né, Sim. de escolha na hora de consumir, mas eu queria, Laura, que você falasse um pouquinho também, né, dessa transversalidade da sustentabilidade, e quando a gente atrela, une a algo que você vem trabalhando e que a gente tem crescido tanto e eu venho aprendendo tanto, que é o cumprimento dos ODS da ONU, né? Faz parte da nossa atividade, seja ela qual for, para que a gente possa falar em sustentabilidade. Perfeito. Né? É muito bom, Claudinha, você lembrar dos ODS, porque eles são uma ferramenta completa. Não há nada mais completo hoje, em termos globais, para desenvolvimento sustentável. Como você bem já falou, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável tem um tripé, né? Social, ambiental e econômico. E aí a gente tem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram construídos ao longo de muitos anos de uma evolução que partiu da Agenda 21, depois dos ODMs, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, até 2015,
Pronto, definimos esses 17 ODS, que estão divididos em 5 princípios ou eixos: pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. São chamados 5 P's. Para que vocês tenham uma ideia que esses 17 ODS abarcam tudo que nos cerca, tudo que diz respeito à nossa vida individual enquanto cidadão, enquanto ser coletivo. E aí, dentre esses 17 ODSs, temos, veja o potencial deles, nós temos 169 metas. Caramba, parece algo enorme, distante, afinal de contas, foram objetivos determinados, construídos pela ONU, mas os 193 países estavam lá, representantes da sociedade civil estavam lá, e essas 169 metas, elas podem e devem ser adaptadas, alinhadas à nossa realidade. Então, a Cláudia pode ter uma Agenda 2030, que a Agenda 2030 é a agenda que tem esses 17 objetivos. E o nome já diz, é para nós cumprirmos esses objetivos até o ano de 2030. Nós já passamos 5 anos, desde 2015, chegamos agora no que a ONU está chamando de a década da restauração ecológica. É agora ou nunca, em resumo é isso. A gente precisa se conscientizar e agir já. E dentre esses 17 ODS, Cláudio, tem o ODS 8. Todos os outros são importantes, tá? Mas aí, por conta da data de hoje, eu quero enfatizar não só o 8, mas o 12, principalmente. O 12. O 8 o 8 é trabalho decente em desenvolvimento econômico e crescimento econômico, que tem a ver com o que a gente acabou de falar. E o 12 é produção e consumo responsável. Tá aí. Exato. E aí, ali a gente tem as metas globais, há um movimento que tecnicamente se chama de localização, é adaptar essas metas globais às realidades, a nível municipal, regional, nacional. O governo brasileiro chegou a desenvolver a Agenda 2030 nacional, mas infelizmente, com o novo governo, essas ações pararam. Né? Havia um grupo de trabalho de IBGE, IPEA, muito interessante nesse movimento de localização, que parou em 2018. Parou em 2019, perdão. 2018. Não, foi 2018. E não avançou mais. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que seguir com essa ótica da transferência para o outro. A gente precisa internalizar essa responsabilidade, chamar para nós essa responsabilidade e agir. Ferramenta a gente tem. Essas ferramentas pessoais e coletivas de implementação dos ODS, elas podem ser aplicadas de diversas formas nessa construção que é coletiva, né? Você citou a professora Ana Cláudia Cardia, né? Eu fiz parte, tive a honra de participar como voluntária ali, ou mais ouvinte do que outra coisa, de uma clínica jurídica na faculdade, né, coordenada por ela e com o apoio da professora também Lilian Pires, e a gente viu, né, que dá para replicar isso dentro não só da universidade, mas para a capacitação de outros agentes, né, escritórios de advocacia, escolas, ONGs mesmo, como, inclusive, eu sei que você faz, né, que você presta essa consultoria nessa afirmação para algumas entidades não governamentais. Então, nesse aspecto, eu fico feliz, né, que a gente possa retomar individualmente e coletivamente, independentemente das ações do Estado. Né? Sim. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa também. Você vê muitas diferenças ou motivos para comemorar mais esse dia, agora que você está do outro lado do Atlântico, do outro lado do charco, como se diz na Espanha, né? Aí na União Europeia, né? Porque eu posso dizer um pouco da melhoria das condições e aproveitamento, inclusive, da nossa lei de proteção ao consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, na Espanha, avançou-se, sim. Agora, no resto, né, que você acompanha mais, os países vizinhos, eu não sei como é que você vê, se a gente tem motivos hoje para comemorar um pouco mais, ou se a pandemia também
foi uma questão de perda, né? A pandemia foi arrebatadora para todos nós. Infelizmente, ela é muito mais arrebatadora para quem sofre mais, né? Quem é vulnerável se torna hipervulnerável nessas condições extremas. Então, é muito romântico até a afirmação de que todos nós sofremos igual. O vírus afetou a todos nós. Afeta, porque todos nós podemos contrair essa enfermidade. Mas na hora de sofrer pela falta de acesso a serviços básicos, a direitos básicos, como você mesmo mencionou, fato de não ter água, isso, logicamente, na Europa, acontece em menor grau, mas acontece. A perda de trabalho e, por conseguinte, a perda do poder de consumo também é uma realidade. A Galícia, hoje, onde eu vivo, está passando por uma crise absurda com relação aos trabalhadores autônomos. É um setor que está totalmente desprotegido e que as ações governamentais não têm sido suficientes a solucionar a questão. Porque, claro, é algo que demanda tempo, dinheiro e, enfim, vontade política e outras questões. Quando a gente fala em termos de direito do consumidor, o Brasil é muito avançado realmente em termos de legislação. Na Europa, o pouco que eu conheço, confesso que assim vejo no dia a dia, o pouco que eu conheço em termos jurídicos, está tudo muito ainda pautado na responsabilidade civil apenas, na aplicação dos códigos civis, e, portanto, ter uma norma, um código de defesa do consumidor específico que prevê a responsabilidade objetiva e solidária, como você disse, é algo do Brasil. É algo que aqui não se vê muito, tá? A partir de jurisprudência, isso a gente começa a ver ao longo do tempo, até trazendo o exemplo brasileiro nesse sentido. Agora, em termos de comportamento do consumidor, curioso que a globalização ele faz com que haja um padrão no consumo, não é? Então, não há muitas diferenças, não, do que eu vejo dos consumidores aqui para o do Brasil. A diferença está mais aqui, isso muito mais claramente, no pós-consumo, que também não deixa de ser responsabilidade ambiental, que é o correto descarte dos produtos. E a gente não pode nem falar em descarte, porque isso seria o último, né, dessa cadeia. A gente fala em reutilização, reciclagem, transformação, e isso sim, aqui a gente vê mais, praticamente em todas as cidades que eu já visitei aqui, não foram muitas, mas tive a oportunidade de ver a adequada separação de resíduos e tratamento desses resíduos. E isso também é uma forma de você ser consciente e responsável em termos de consumo, porque, afinal de contas, muitas pessoas aqui já pensam em reduzir esse resíduo. Se eu penso em reduzir o resíduo, significa que eu já sou mais consciente na hora de consumir, não é? Me preocupo, por exemplo, com as embalagens. Para que a necessidade? Aqui na Espanha, por exemplo, já está proibido o uso do plástico de um único uso, né? De uma embalagem plástica, enfim, outros produtos que... Isso também já acontece no Brasil. Então, a gente já percebe aí uma mudança importante, uma evolução, vamos dizer. Mas ainda temos muito a evoluir, porque a pandemia, né, Claudinha, mostrou outro lado. Nos trouxe exemplos de que foi só abrir loja, saiu todo mundo correndo para comprar. É algo que a gente não tem essa expertise, né, Cláudia? Para analisar psicologicamente o porquê desse movimento, mas as algo febres que... houve uma febre, inclusive, né? Na China aconteceu, né? Uma febre pelas grandes marcas, né? Ou seja, fila na frente de grandes marcas e lojas de roupas e bolsas de grife, sim, né? Sim. Sem citar os fornecedores, mas sim. é curioso, chama Mesmo. atenção. Então, nesse aspecto, eu não vejo motivo para a gente comemorar. Nenhum. Mas de observar, registrar, para que haja novas informações para um planejamento diferente da educação dos consumidores. Exato, exatamente. Claudinha, nossa, muito legal. Olha, a gente já está caminhando para o fim do nosso papo, né? A ideia
E aí eu falo papo em atenção ao pessoal do Brasil, mas tenho certeza que nós temos um público de Portugal também que eu agradeço muito. Em Portugal fala um dedo de prosa. Que Um dedo de bonito, que prosa. parece parece mineiro, Gostei. né? Parece Pronto. mineiro. Então, Eu estamos acho aqui que a gente pode colocar um dedo de prosa nas também. nossas conversas. Pois é, vamos colocar. Porque, afinal de contas, é um dedo de prosa, né? É um tema que a gente É, levaria aí muito tempo. É um semestre inteiro de disciplina nas universidades, não é, Cláudia? sim, Direito sim. consumidor, na minha época era eletivo, um semestre inteiro, não sei como está É, agora. veja como nós mudamos, né? É. E direito É, ambiental, que nem existia na minha faculdade, na minha época. pois é, Ah, e olha bom, só. você imagina eu, então não vou nem entrar na história. E, Cláudia, eu não sou tão nova Ai, assim, porque o Código de Defesa do Consumidor, eu já tinha 8 anos. Não vê? pois é, Pois é, pois é. Eu não enfim, vou falar, prefiro evitar esse tema. tá bem, Mas de qualquer forma, eu queria te agradecer muito pelo nosso dedo de prosa, tá bem. né? Pela Muito nossa obrigada. conversa, pela nossa. Não pode mais ser uma roda de conversa, porque não dá para ser roda, temos que Pois é, inventar um outro termo, isso, mas que eu tenho a oportunidade de comemorar esse dia, que realmente é para a gente comemorar, porque a gente deixou de aplicar, né, uma responsabilidade civil pensada num Código Civil que nós tínhamos aqui de 1916. Então, pensar... né, hoje a gente tem a função social do contrato, mas a gente evoluiu bastante, né? A sim, gente pode pensar na educação justamente porque nós evoluímos bastante em termos jurídicos, é né, na verdade. proteção, na proteção e defesa dos consumidores. Então, eu agradeço muito, muito, Laura, de poder celebrar esse dia com você, né? Nossa, a gratidão é minha, é da gente aqui da Sigamos, eu falo em nome da equipe, falo em nome do público, agradeço as pessoas que mandaram perguntas, as perguntas foram colocadas aí no meio do papo de maneira a deixar a coisa mais fluida. E pronto, só tenho a agradecer, Cláudia, por toda a tua disponibilidade, generosidade, teu carinho. Imagina, imagina. Estamos E como juntas, você né? vai disponibilizar aí depois, né? Sim, Fica também depois, quem quiser entrar em contato, né? com Eu certeza. tenho um Prof. Cláudia Costa no Instagram, que esse é meu perfil aí de acadêmico, mais disponível aí para quem quiser conversar, Maravilha. tirar dúvidas, ok? Perfeito, Então, obrigada. é Obrigada isso. pela tua Bom, disponibilidade. você vai já tomar o café da tarde, bem Isso, tarde aí na Espanha, né? isso, E isso, nós ainda estamos na metade do dia aqui. isso. Bom almoço, que aproveite. Um Muitas beijo, minha gracias. querida. Obrigada. Um beijo grande. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada pela audiência. Tchau, gente. Obrigada.